Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, seja bem-vindo mais uma vez ao canal Denis o Católico. E se você me acompanha pelo Facebook, bem-vindo à reflexão diária do Santo Evangelho. O Evangelho de hoje, tirado de São Marcos, capítulo 1, versículos do 21 ao versículo 26. Hoje também iremos dar uma olhadinha na primeira leitura, que é tirada da carta aos Hebreus, do capítulo 2, do versículo 5 ao 12. Hoje nós iremos ver Jesus superior aos anjos e também, em uma ocasião da vida de Jesus, Jesus também se torna inferior, um pouco inferior aos anjos. E por que isso acontece? Vamos lá. No Evangelho de hoje diz o seguinte: entraram em Cafarnaum e no sábado seguinte entrou na sinagoga para ensinar. Então Jesus tinha o costume de entrar nas sinagogas em dia de sábado. Por quê? Porque os judeus se reuniam no sábado. E esta era uma oportunidade adequada para que Jesus, que era o Messias, pudesse deixar os seus ensinamentos, principalmente para aqueles que estavam ali na sinagoga, até mesmo os letrados da época, né? Por exemplo, Nicodemos depois procura Jesus à noite, porque Jesus começa a dar ensinamentos. E acompanhado dos seus ensinamentos, vem lições profundíssimas com as suas parábolas ou com os milagres, as curas ou os exorcismos que Jesus fazia. Então, versículo 22, o povo se assombrava com o seu ensinamento, pois os ensinava com autoridade, não como os letrados. Então veja, Jesus ensinava com autoridade e não como os letrados. Os letrados, eles tinham oratória, eles tinham conhecimento religioso da Torá, dos livros antigos, dos profetas, mas eles não tinham a autoridade que Jesus tinha. E a autoridade que Jesus tinha era: Jesus ensinava com a vida e também com os milagres que ele realizava, demonstrava o poder e a sua identidade. Então, seguindo aqui no versículo 24 vai dizer, né? No versículo 23, nessa sinagoga havia um homem possuído por um espírito imundo, que gritou: o que tens a ver conosco? Então logo esse homem que estava possuído por um espírito imundo, ele era possuído por uma legião, ou pelo menos por alguns espíritos, porque o homem que estava possesso por demônios vai dizer, né? O que tens a ver conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei quem és, o consagrado por Deus, ou o ungido de Deus, ou o Messias. Então o demônio sabia quem era Jesus, só que Jesus ainda não tinha se revelado como o Messias. Jesus ainda não tinha se apresentado publicamente como o Messias. Alguns milagres, alguns ensinamentos que ele dava, apontava para aqueles que lhe escutavam sobre a sua personalidade, sobre quem de fato ele era. Mas ele não tinha revelado publicamente. Então o demônio grita, dizendo que ele é o Messias, o ungido de Deus. E ao mesmo tempo, Jesus no versículo 25 vai dizer: Jesus o repreendeu, cala-te e sai dele. Então, nem todo mundo que fala de Jesus, mesmo que fale verdades sobre Jesus, como esses demônios aqui fizeram, né, por meio desse homem a quem eles possuíam, mesmo eles falando a verdade de quem Jesus era, Jesus manda que eles se calem. Por quê? Porque a intenção não era de fato mostrar quem Jesus era, não era promover o ministério messiânico de Jesus, mas era levar o povo à confusão, a se colocar contra Jesus de uma forma ou de outra, né? E aí Jesus diz: cala-te e sai dele. O espírito imundo o sacudiu, deu um forte grito e saiu dele. Então Jesus realiza esse exorcismo apenas com a frase: cala-te e sai dele. E o homem é liberto daqueles espíritos, daquela possessão que estava.
Todos se encheram de estupor e se perguntavam: o que significa isso? É um ensinamento novo com autoridade. Dá ordens, inclusive, aos espíritos imundos e lhe obedecem. Sua fama espalhou-se rapidamente por todas as partes, em toda a região da Galileia. Né? Então, o que é isso? Quem é esse, né, que dá ordem até aos espíritos imundos? Nós vimos no evangelho de ontem, né, aqui está um pouco chuvoso e tem aquelas formigas que chamam formiga de asa, né? O tempo todo aqui eu vou estar, né? Mas, dando continuidade, quem é esse a que ensina com autoridade e que dá ordem até os espíritos maus? Na carta aos Hebreus, que é a primeira leitura da missa de hoje, na carta aos Hebreus, capítulo 2, versos do 5 ao 12, veja que vai mostrar quem é Jesus, né? Ontem já foi visto, ontem a gente já viu que Jesus era o Filho eterno, diferente dos anjos, porque a nenhum dos anjos ele disse: hoje eu te gerei. E aqui Deus mostra, né, por meio do autor da carta aos Hebreus, quem é Jesus e como foi que Jesus realizou a salvação que foi citada na liturgia de ontem, né? Não submeteu a anjo o mundo futuro de que falamos. Então, Deus não submeteu a anjo o mundo futuro do que falamos, né? Como testemunha alguém quando diz, como testemunha alguém quando diz: o que é o homem para que te lembres dele? Ou o ser humano para que dele te ocupes? Tu o fizeste pouco inferior aos anjos, o coroastes de glória e honra. Tudo submetestes a seus pés. Ao submeter-lhes tudo, não deixa nada sem submeter. Agora, porém, ainda não vemos que tudo lhe esteja submetido. Ao contrário, vemos Jesus, que pela paixão e morte foi um pouco inferior aos anjos, porque os anjos não morrem. E Jesus morreu. Jesus chegou a conhecer a morte. Aquele que é a vida chegou a conhecer a morte por ter se tornado homem perfeito, homem 100%, homem igual a nós em tudo, menos no pecado. Então ele, experimentando a morte, nessa ocasião da sua morte, ele se torna inferior, um pouco inferior aos anjos. Veja, Jesus, que pela paixão e morte foi um pouco inferior aos anjos, coroado de glória e honra, assim, pela graça de Deus, padeceu a morte por todos. De fato, convinha que Deus, por quem e para quem tudo existe, querendo conduzir muitos filhos à glória, levasse à perfeição pelo sofrimento o pioneiro da sua salvação. Jesus Cristo foi levado à perfeição pelo sofrimento, como um homem, né? Aquele que consagra e os consagrados pertencem à mesma linhagem e por isso não se envergonha de chamá-los irmãos. Aquele que é o santificador e os santificados descendem de um só, por isso Jesus não se envergonha de chamá-los de irmão. E ele diz: anunciarei teu nome a meus irmãos, no meio da assembleia te louvarei. Ou seja, Jesus, a liturgia dessa terça-feira vem mostrar para nós um Jesus que é superior aos anjos, porque é Deus, e que tem autoridade sobre os anjos, sobre os demônios, e ao mesmo tempo mostra a aniquilação, a morte redentora de Jesus, Jesus que se aniquila, Jesus que deixa o trono celestial e vem à terra para morrer no nosso lugar. E depois ele é glorificado, né? Até é dito assim, acredito que pelo próprio Jesus, né? Eu não lembro agora, mas se eu não me engano é o próprio Jesus que vai dizer: quem subiu aos céus, senão aquele que do céu desceu, né? Somente ele, somente Jesus subiu aos céus, porque do céu ele desceu. Então ele é superior aos anjos e aos demônios.
principalmente aos demônios, mesmo tendo em um instante da sua vida humana sido inferior aos anjos por causa da sua morte. Por quê? Porque morreu e os anjos não morrem. Mas tudo isso para nos salvar, tudo isso para nos resgatar. Por isso, meu irmão, minha irmã, que nós possamos pensar na morte e ressurreição de Jesus Cristo como o penhor da nossa salvação. Nós fomos salvos, fomos tirados do reino das trevas e introduzidos no reino de luz de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque o muro de inimizade que estava entre nós e Deus, que foi construído, edificado por Adão na sua obediência lá no Éden, foi quebrado, foi destruído por Jesus. E agora nós podemos nos aproximarmos do trono da graça e no trono da graça encontrarmos a graça e a ajuda oportuna que nós precisamos. Amém. Deus abençoe você e até amanhã, se Deus quiser.